Olá, começa agora mais um programa Sé Escola de Profetas e estamos falando a respeito dos milagres de Jesus. E você que queira participar conosco, você já pode participar pelo Rede Gospel, @Rede Gospel TV, nosso Telegram, e trazer aí a sua opinião, dar aí uma ideia. E vamos então dando continuidade. Bispo Rueda, tudo bom? Olá, Bispo G, a todos que nos assistem pela Rede Gospel. Que bênção nós falarmos, dos milagres de Jesus, de toda essa trajetória, tudo o que aconteceu à época que Jesus em vida estava na terra. Então, fique conosco. É isso aí. E hoje nós vamos falar sobre a cura da mulher encurvada. A mulher encurvada, e não foi só uma cura, ela foi uma libertação. Então nós vamos falar a respeito desse milagre. É incrível, né, Bispo, como os milagres, cada um, o Senhor age de um jeito, interfere de um jeito, às vezes é a mesma coisa, ele vai e age de outra forma. Maneira, né? Não tinha uma receita, um método exato, existia, na verdade, uma ação do Espírito Santo. E esse milagre especificamente é muito diferente, porque a pessoa tinha ali um problema, como se fosse hoje tratado, talvez, com um problema de coluna, um problema nas suas costas e tal. E Jesus traz uma abordagem ali completamente diferente, não trazendo apenas a cura física, mas libertando ela de fato de um mal que fazia com que ela se tornasse sempre uma mulher aquém do que poderia ser. Imagina você ficar completamente encurvado. Durante todos os dias da sua vida, deve ser algo de fato muito incômodo. Perfeito. Bom, antes de nós darmos início no milagre, vamos falar um pouquinho do momento em que os discípulos estavam ali. Então eram 12, depois o Senhor envia também mais 70. Vamos abrir em Lucas, capítulo 10, versículos 1, 2 e de 17 a 20, que diz assim: Depois disto o Senhor designou outros 70 e os enviou de 2 em 2 para que o precedessem em cada cidade e lugar aonde ele estava para ir. E lhes fez a seguinte advertência: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Então regressaram os 70, possuídos de alegria, dizendo: Senhor, os próprios demônios se nos submetem pelo teu nome. Mas ele lhes disse: Eu vi a Satanás caindo do céu como um relâmpago. Eis aí vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada absolutamente vos causará dano. Não obstante, alegrai-vos, não porque os espíritos se vos submetem, e sim porque o vosso nome está arrolado nos céus. Bom, bispo, nós vemos aqui uma passagem muito importante, 70 outros discípulos, que foram chamados, e aqui a gente percebe designação. Então já os designa 2 em 2 e saem. Nós até comentamos numa outra ocasião que esses 70 depois acharam muito duro o discurso, que... Na hora de manifestar o poder de Deus, foi legal, Mas na hora de pagar o preço, não quiseram continuar. E esse envio, ele também tem aí um significado profético, toda uma condição por trás disso, porque 70, biblicamente, existem várias ligações. Mas o aspecto aqui desse envio é que é muito interessante, porque Jesus já determina de como seria feito os trabalhos, De 2 em 2, nunca andem só. 2 em 2 por quê? Tem que haver concordância, Aonde 2 ligarem, estará, se você ligar na terra, estará ligado no céu. 2 concordarem, aí haverá concordância. Onde 2 ou mais estiverem presentes, ali eu estarei. Então, a concordância, ela é uma chave poderosa para que atraia e aconteça o milagre. Jesus envia os 70, já que é de 2 em 2, 35 grupos distintos para fazer uma grande obra. Imagine você sair para uma evangelização numa condição dessa, com o poder de Deus. Às vezes nós fazemos alguma ação de evangelismo, às vezes não, constantemente fazemos ações de evangelismo e as pessoas têm grandes experiências. Entra na casa da pessoa, faz uma oração, um evangelismo no hospital, uma pessoa que é confortada, se sente bem, se levanta, é curada. Então, a presença do Espírito Santo está debaixo, nesses envios. Isso é muito forte.
Amém. E aqui é interessante, né? Porque esse é o momento do chamado, eles voltam muito felizes. Mas o Senhor dá uma advertência para eles, e eu aprendi uma coisa, né? Que até quando o apóstolo fala com a gente, presta muita atenção no que ele fala, porque às vezes a gente não consegue entender no momento, mas as situações, depois elas se manifestam. Aqui no caso, eles foram no poder e na autoridade de Jesus, e o Jesus fala, ó, eu vi Satanás caindo, eu dei autoridade e poder para vocês. Mas não é disso que vocês têm que ficar muito alegres, não. Vocês têm que ficar alegres que o nome de vocês tem referenciais dos céus. Né? Está arrolado, quer dizer, não é o que vai acontecer aqui que é o mais importante. O mais importante é a experiência espiritual que vocês têm, não só aqui, mas que vão marcar vocês espiritualmente. Mas acho que eles não entenderam muito, né? Porque quando mudou um pouco o curso da vida, porque ali eles estavam alegres. Os demônios, a cura, aleluia, né? Porque tem muita gente assim, né? Expulsamos os demônios. Euforia total, né? Fizemos acontecer, e olha lá, que o milagre se manifestou. Eu tenho, né? Eu tenho esse poder na minha vida. Apropriar-se do poder de Deus vai, assim, com certeza te levar a uma frustração. Porque uma coisa é você entender que você é um dispenseiro, né? Você tem o poder de Deus fluindo pela tua vida, você é um canal de bênçãos do Senhor. Na hora que você entende que você é autossuficiente, que esse poder ele é teu, está sob o teu comando, a sua direção, aí existe um grande risco. Há uma linha muito tênue aí, né? Onde eu manifesto o poder de Deus ou entendo que aquilo me pertence. É aí que habita o engano de Satanás, porque Satanás era anjo de luz, querubim. E o que aconteceu com ele? Ele se viu como o detentor do direito de ocupar o lugar que não era dele. Então, enquanto você ocupa a sua posição, e esses 70 nesse envio ocuparam, você manifesta o poder de Deus. Amém. E na hora que você tenta passar, vamos dizer assim, esse limite que é do temor, que é da referência, que é da reverência, desculpe, né, da sua consciência do seu papel no reino de Deus, é aí que começa a queda, né? Porque a pessoa se torna arrogante. E a arrogância, porque o poder traz arrogância. Ele manifesta na pessoa, muitas vezes, né, essa característica que está presente, sim, na vida do homem. E aí a arrogância precede a queda, e aí ele acaba não dando sequência ou não vivendo o máximo, né, a amplitude do seu chamado. Porque esses 70 tiveram experiências e depois... O que aconteceu com as experiências dele? Ficaram para o passado. Então não deixe as suas experiências com Deus ficarem no passado, porque Deus ele é presente em toda a ocasião de nossa vida. Né? E é muito importante, né, Bispo, porque as pessoas muitas vezes não entendem o que é uma unção. Sim. E a unção nada mais é do que isso, são os atributos de Deus. Sim. Então, os atributos de Deus estavam sobre ele. O poder que vocês estão exercendo é a unção que está sobre mim. Ele é o Cristo, o ungido de Deus, né? E aí, nesse momento, falou sobre estar arrolado nos céus, quer dizer, mantenha o nome de vocês lá, porque vocês não vão se esvaziar da unção. Quantas pessoas que nós conhecemos, até líderes, né, que caminharam com a gente, que de repente, depois de andar tantos anos, se afastam, vários motivos, né, mas nenhum que justifique de maneira nenhuma, e depois se esvaziaram e voltaram à estatura que saíram. Então, eu estava até recordando, né? Alguns que saíram já não queriam mais que fosse chamado pelo nome de pastor ou bispo, outros que depois só tinham o culto de quarta e domingo. Quer dizer, perderam a visão do mover apostólico, daquilo que é a essência, e se esvaziaram. E aí voltam, né? Regridem as mesmas piadinhas, as mesmas coisas, enquanto que o evangelho vai avançando, né? E o estado desse é pior do que o primeiro. Né? É pior do que o primeiro. Então, é o que Paulo fala como o cão que volta ao vômito. Né? Então, é o evangelho sendo demonstrado de forma prática. Né? Maldito é aquele que, tendo posto a mão no arado, olha para trás. Nós devemos olhar para o alvo, para a frente. Por isso o apóstolo Paulo fala, eu vou deixando para trás as coisas que para trás ficam. Que nós devemos andar de acordo com aquilo que nós já alcançamos.
ora, eu já provei dessa manifestação do poder de Deus na minha vida. É coerente, é justo eu simplesmente dar um passo para trás e querer desfazer aquilo que já aconteceu? Então a resposta para isso é o que Pedro fala na sua defesa. Quando dizem para ele, olha, nós já falamos para vocês, não falem desse evangelho, não falem desse tal de Jesus, não falem dessa salvação. Qual foi a resposta? Como podemos deixar de falar do que temos visto, do que temos ouvido, do que temos vivido? Como é que eu vou deixar de lado? É a minha experiência, é aquilo que está acontecendo pela minha vida e pelas minhas mãos. Então, eu não vou agir contra algo que é real para mim, né? E esses 70 fizeram exatamente isso. Eles provaram do poder, experimentaram aquilo que era a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável, e de repente, por um laço da carne, eles deixam isso se esvaziar em sua vida, né? Então, e é muito sério, porque aquilo que você colocou, né, os 7 voltam e o estado é pior. E é muito comprometida, né, a vida, não só, porque às vezes a gente fala da nossa vida, eu tomei minha posição, eu assumo, mas filhos, gerações à frente, pessoas, esposa. Pessoas da igreja que olham. É muito, muito comprometida. Jesus fala que é melhor você amarrar uma pedra de um moinho no teu pescoço, né, e se lançar ao mar, do que fazer tropeçar na fé algum, né, pequenino, alguém que crê por conta da sua vida. Então, o seu mau exemplo pode lhe custar muitíssimo caro, né? E não é uma ameaça, porque Jesus não trabalha com isso, o mundo espiritual não trabalha com isso. Sim, existem advertências, e advertências são diferentes de ameaças, porque ameaças, a maioria das vezes, elas não se concretizam, né? Elas têm por objetivo apenas te amedrontar, né? E a advertência não. A advertência, ela é um aviso. Ó, sabe quando você vai na praia, tem aquela plaquinha assim, ó, perigo, não mergulhe aqui porque tem correnteza, o local é difícil, você pode se afogar, mas o cara quer mostrar que sabe nadar, né? Aí a correnteza leva, né? Não contava com isso, né? Mas a correnteza está lá. Bom, vamos ver aí o mapa, porque falando agora, nós vamos falar sobre Jericó, né? O caminho de Jericó. Então, Jericó ficava ainda na região da Judéia, você pode ver aí, mas já bem próximo de Samaria, e era um caminho de subida. Hoje, se a gente que vai lá para Israel, né, Jericó hoje está num dos territórios, né, chamado Cisjordânia. Então, lá é um território também que é de Israel, mas ali tem um domínio, né, árabe, né, um domínio, não domínio, né, mas moram, né, povos árabes. Então a gente vê, e naquela época não era muito diferente, ali já estava, né, a parte da Judéia, um pouco acima já ficaria Samaria. Então a região de Jericó, uma subida para chegar até Jerusalém. E eu queria ler aqui uma passagem que está no livro de Lucas, no capítulo 10, de 24 a 37, que é a parábola do bom samaritano, que é uma parábola muito importante, porque a região que eles estavam, uma região muito próxima dos samaritanos, era uma região meio de conflito, né? Então, os judeus samaritanos não se davam bem, e ali era praticamente o local próximo da divisa, onde esses dois que não se davam muito bem estavam presentes. Vamos abrir então em Lucas 10, versículo 30 em diante, que diz assim: Jesus prosseguiu, dizendo: certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair em mãos de salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Casualmente, descia um sacerdote por aquele mesmo caminho e, vendo-o, passou de largo. Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar e, vendo-o, também passou de largo. Certo samaritano que seguia o seu caminho passou-lhe perto e, vendo-o, compadeceu-se dele. E, chegando-se, pensou-lhe os ferimentos, aplicando-lhes óleo e vinho. E, colocando-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: cuida desse homem e, se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar.
qual desses três te parece ter sido o próximo desse homem que caiu nas mãos dos salteadores? Respondeu-lhe o intérprete da lei, o que usou de misericórdia com ele. Então lhe disse, vai e procede tu de igual modo. Então nós vemos aqui uma das parábolas assim que eu acho, olha, das mais inteligentes que pode existir. Então a gente percebe aqui que o Senhor Jesus tinha uma sabedoria muito grande para lidar com determinadas pessoas e até pessoas meio que arrogantes, né? Porque esse intérprete da lei, obviamente, já era alguém mais pro lado dos fariseus do que pro lado dos saduceus. E aqui quando fala que um homem foi ali, vamos dizer assim, machucado, ferido por salteadores, ladrões, e ficou lá, ele fala de levita e fala também de um sacerdote, que são da genealogia mais vinculada aos sumos sacerdotes, os saduceus. Sim. Então, Jesus já trata de saduceu, de levita, né, e também o sacerdote, e o outro é intérprete da lei, que é, obviamente, um fariseu, não tenha nem dúvida que era um fariseu que estava ali. E usa um samaritano para mostrar quem é o mais próximo daquele que faz a vontade de Deus. Bispo, o que você acha? Por que o samaritano? Ele usa a casta dominante, né? As castas dominantes, coloca ali a questão do intérprete, bom, tudo que precisa de interpretação, então é porque não é fácil de ser compreendido, né? Então você precisa de um intérprete para falar em outra língua. Por quê? Porque você não entende aquela língua. Então existiam lá as pessoas que explicavam aqueles conjuntos de regras e leis e imposições que até hoje são confusas de entender até para quem é judeu de nascença, né? É verdade. É muito complexo. E aí Jesus fazia o quê? Ele que tem o Espírito, porque é o Pai, o Filho e o Espírito Santo, o Bispo G já explicou aqui em outra oportunidade, né? São as três pessoas em uma, fazendo a comparação da água, né? Que é gaseificada, que ela pode estar num estado de gás, que ela é vapor, que ela pode estar no estado líquido, que é água, que pode estar em estado sólido, que é gelo. Então é a mesma coisa, é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Quem nos interpreta? Porque nós não sabemos orar como convém. Não é o Espírito Santo? Então, como? Com coisas simples. Porque ele ora por nós com o quê? Com gemidos inexprimíveis. Não há quem não entenda um gemido de dor. É ou não é? Então, esse samaritano conseguia entender o que estava acontecendo com aquele homem. Os outros tinham as suas obrigações e os seus afazeres. Estavam ocupados com as suas próprias agendas. E nós andamos ocupados com a agenda de quem? Com a nossa ou com a agenda de Deus para a nossa vida? Jesus literalmente desbancou, né? Quebrou a perna daqueles homens que estavam ali colocando, devem estar interrogando, como sempre faziam, tentando pegar ele em alguma palavra, mas em sua vasta sabedoria ele coloca dessa maneira. Faz isso, vai lá, faz você da mesma forma. Se você entende que o mais próximo é o que agiu com misericórdia, então faça isso você. Por que usando um samaritano? Porque justamente era um povo rejeitado, era um povo, pelos judeus, entendido como um povo misturado. Isso remonta a uma história que não cabe aqui à aula de hoje, o programa de hoje, mas é uma história desde a época babilônica, quando Nabucodonosor foi lá e mandou misturar os povos, ensinar o povo a viver como o judeu vivia. E ali naquela região em Samaria, então, houve uma mistura e nunca mais eles olharam para os samaritanos, porque Samaria já foi a capital de Israel, né? Eles nunca mais olharam para o povo samaritano, que outrora era a capital, como um povo puro. Sempre olharam como um povo misturado. Estrangeiros, né? Estrangeiros, né? Que absurdo. Então, Deus é para o povo apenas A ou B, e Jesus usou o samaritano para mostrar que não, né? Que ele veio para os seus, esses não o receberam, então ele não faz acepção de pessoas. E nós temos falado, né? Falamos ainda há pouco tempo atrás sobre isso, né? Porque depois, né, que Samaria, né, ficou local
dos estrangeiros, né? Como é que era o nome? Era Gesem, o Arábio, Tobias, o Amonita, que houve aquela situação... Sambalate com Neemias, né? Na reconstrução de Jerusalém. Mas aquilo lá foi um momento que era um momento para reconstruir Jerusalém e reconstruir o templo. Então, era algo diferente. E a gente percebe que Esdras, né? Que era esse aqui, era um intérprete da lei. Esdras. Ele vai fortalecer a lei ali. E mais a lei era, inclusive, era aquilo que eles tinham em comum, porque os samaritanos usavam a lei também, os estrangeiros usavam a lei. E dali para frente eles vão começar a ficar cada um diferente do outro, se afastam. E aí Jesus depois nos mostra, né, que a lei não é algo para afastar, teria que ser algo para unir, né? Unir, trazer para mais perto. O fim da lei é Jesus, né? E ele veio para cumpri-la, né? Como ele próprio diz, eu não vim revogá-la, eu vim cumpri-la. Então, essa proximidade que está presente em todo o Antigo Testamento, né? Porque amar o próximo como a si mesmo, o que Jesus disse é que foi um resumo, né? Não era uma nova, era um resumo daquilo que era a verdade deixada por Moisés, né? Que até hoje é seguida e reverenciada pelo povo judeu. Então, o que Jesus fez foi cumpri-la. Ele amou o próximo como a ele mesmo. Ele entregou-se pelo outro, sentiu as dores do outro, carregou o peso do outro. Então, essa é o tom, né, da pregação e do trabalho. E essa parábola ela é fantástica, porque ela faz com que aqueles homens se peguem nas suas próprias palavras. Né? Porque as palavras deles foram usadas por Cristo. A hora que ele falou, o mais próximo é o samaritano, então vai lá, faz igual. Você mesmo julga assim, entende? Como ele fez em outra oportunidade, com a mulher pega em flagrante adultério, né? Então, se você não tem pecado, atire a primeira pedra, fazendo com que eles refletissem, não apenas interpretassem como estavam acostumados, mas refletissem naquilo que eram os mandamentos e a palavra de Deus. E como a palavra de Deus ela é atemporal, ela precisa, sim, ser contextualizada na nossa vida a cada tempo. Você nunca leu a Bíblia, o mesmo trecho, o mesmo versículo, em um momento diferente, e aquilo soa diferente para você? Com certeza. Quantas vezes, né, bispo? A gente passa, às vezes, por um texto e fala, como é que eu nunca enxerguei isso aqui antes? Né? Então, porque é aquele momento da tua vida que Deus quer falar daquela maneira específica. Né? E Jesus sabia fazer isso muito bem, e o faz até hoje, por meio do Espírito Santo. Né? Amém. E nós preparamos todo esse preâmbulo para o milagre, porque o que vai acontecer nesse milagre que vai ser feito, vai se manifestar mais uma vez a religiosidade do intérprete da lei. Lucas 13:10 diz assim, ora, ensinava Jesus no sábado, numa das sinagogas, e veio ali uma mulher possessa de um espírito de enfermidade, havia já 18 anos. Andava ela encurvada, sem de modo algum poder endireitar-se. Vendo a Jesus, chamou-a e disse-lhe, mulher, estás livre da tua enfermidade. E impondo-lhe as mãos, ela imediatamente se endireitou e dava glória a Deus. O chefe da sinagoga, indignado de ver que Jesus curava no sábado, disse à multidão, 6 dias há em que se deve trabalhar. Vinde, pois, nesses dias para seres curados, e não no sábado. Disse-lhe, porém, o Senhor, hipócritas, cada um de vós não despreende da manjedoura no sábado seu boi ou seu jumento para levá-lo a beber? Por que motivo não se devia livrar deste cativeiro em dia de sábado, esta filha de Abraão, a quem Satanás trazia presa há 18 anos? Tendo ele dito estas palavras, todos os seus adversários se envergonharam, entretanto o povo se alegrava por todos os gloriosos feitos que Jesus realizava. Oh, religiosidade terrível, né? O sábado, não pode curar no sábado. E Jesus ainda usa, né, a figura de um animal. Então mostra que a mentalidade deles era tão pequena que cuidavam, zelavam de um animal, mas deixavam de lado um ser humano. É parábola do samaritano. A vida do animal vale mais, né, do que a vida dessa mulher que está sofrendo, né? 18 anos, meu Deus, quase 2 décadas, né, sofrendo desse mal, tendo a sua vida consumida com a enfermidade. Aqui ele toca em uma série de pontos que eram muito delicados àquela sociedade, né? Porque essa
fiscalização ferrenha de não se fazer absolutamente nada no sábado, porque o sábado é o dia do Senhor. Nós já fomos largamente ministrados sobre isso até pelo apóstolo, né? Porque o dia do Senhor é o dia de nós nos consagrarmos, é o dia de nós agradecermos, é o dia de nós estarmos conectados, ligados com Deus, porque é óbvio que quando você serve a Deus, você está conectado com Deus o tempo todo, orar sem cessar, a oração ela é incessante, tudo que você faz você agradece. Eu não consigo sentar para comer sem agradecer, eu acho que isso é prática pessoal de cada um. Eu não consigo acordar pela manhã e não ler um versículo bíblico e de alguma maneira não fazer uma reflexão, ou ir dormir sem conduzir uma oração em agradecimento com a minha família, e você vai tornando isso uma prática. Mas você tem um dia que você vai ali descansar e você vai colocar em prática de maneira mais acentuada a tua fé. Você vai à casa do Senhor, você vai a um culto e assim vai. E foi isso que Deus determinou. Não que você ficasse imóvel, né? Inerte. Então é o seguinte, sábado você planta aí, fica imóvel, não faz absolutamente nada. Eu tinha um colega de trabalho que ele me ligava aos sábados para brigar comigo, porque a gente trabalhava com vendas de telecomunicações nessa época, e ele era de uma igreja bem tradicional, que guardava o sábado, e ele, todo sábado, ele me ligava para me incomodar. Falava, você não pode, sábado, você é servo de Deus, você não pode trabalhar. Até que um dia eu falei para ele, fulano, não vou citar o nome dele aqui, não cabe, né? E você não está trabalhando hoje? Ele falou, eu não. Eu falei, ué, e ligar para mim, para me dar bronca que eu estou trabalhando, isso não é um trabalho? Né? Aí, não, você está misturando as coisas. Eu falei, não, quem está misturando é você, cara. Você está trabalhando para me importunar. E eu estou trabalhando para sustentar minha família. Então, por favor, sem laços de religiosidade, né? E é isso que esses religiosos viviam. Caía lá um animal numa cilada ou caía num pântano qualquer, ficava ali numa situação difícil, ele era capaz de salvar. Mas uma pessoa sofrendo há décadas por um mal não podia ser curado, não é lícito curar. Mas quem cura é o homem? Quem cura não é Deus? Né? Quem cura é Deus. Você vai falar para Deus que ele não pode curar num sábado? Você que determina o dia que Deus pode e não pode agir, porque afinal de contas o homem não cura. Quem cura, nesse contexto, é o Senhor. Não é lícito curar, então diga a Deus que ele não pode agir de sábado. Fala para ele guardar o sábado. Guardar o sábado. Senhor, o Senhor descansou depois da criação, vê se descansa hoje, não cura ninguém. Dá um sossego para nós, né? Não, mas até parece brincadeira que eu estou falando de dar um sossego para nós. Mas vejam que eles levavam a obra do Senhor como trabalho. É fato. Olha que mentalidade, o cara é o principal da sinagoga e ele leva a obra do Senhor como peso, como trabalho. Ó, tem 6 dias para vocês virem aqui ser curados. Quer dizer, que loucura é essa? Hoje não nós tem estamos expediente. Já no finalzinho aqui, já estamos sendo sinalizados, mas eu queria só ler uma última passagem, né? Nós não levamos como trabalho, nós levamos como alegria, que está aqui no livro de Mateus, capítulo 23, diz assim, versículo 2. Na cadeira de Moisés se assentaram os escribas e os fariseus. Fazei e guardai, pois, tudo quanto eles vos disserem. Porém, não os imiteis nas suas obras, porque dizem e não fazem. Atam fardos pesados e difíceis de carregar e os põem sobre os ombros dos homens. Entretanto, eles mesmos nem com o dedo querem movê-los. Então é isso aí, a religiosidade, a malignidade, glória a Deus que aquela mulher encontrou Jesus, senão ia ficar o resto da vida com aquele demônio e não poderia ser curada por causa desse sentimento, né? É peso, é obra, não é sábado, não é, o meu dia de descanso, mas o dia de descanso é o dia do Senhor e a gente descansa todos os dias na presença dele, amém? Amém. Então o Bispo Rueda estará onde? Estarei na Renascer Santo André, na Avenida General Glicério, 412, no centro de Santo André. Estacionamento gratuito no 486, um quarteirão antes, né? Portas abertas para receber você, Bispo Apati, e eu lhe esperamos no altar. E é isso aí, eu espero você na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1912, na semana às 8 horas da noite e no domingo 8, 10, 16 e 18 horas. Valeu, Deus abençoe, até a próxima aula, tchau, tchau.